Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou uma nota à imprensa hoje para ressaltar que as Forças Armadas não terão um acesso diferenciado no acompanhamento da apuração de votos nas eleições deste ano. O posicionamento refere-se a notícias veiculadas de que o Comando de Defesa Cibernética do Exército faria uma apuração paralela através da checagem de 385 urnas, né? Melhor dizendo, 385 boletins de urnas eletrônicas. Segundo o órgão, abre aspas, não houve nenhuma alteração do que definido no primeiro semestre, nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização do pleito eleitoral pelos TRS, cuja realização é competência constitucional da Justiça Eleitoral. Em junho do último ano, o tribunal já havia se posicionado sobre uma possível contagem simultânea dos votos e informou que a ação já é realizada através dos boletins de urna, documentos impressos após o fim das votações. O TSE se manifesta atrás dessa nota após a veiculação de uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo e também pelo portal UOL, que trouxe pra gente essa notícia de que o comando das Forças Armadas teria dito que ia fazer essa apuração de 385 boletins de urna, que garantiria dentro dessa amostragem uma precisão de 95% do geral das eleições de todas as urnas, né? Eu vou começar com o Edivaldo Magro. Pois é, Vitor, essa notícia hoje foi confusa. A gente acompanhou primeiramente, o que deixou a impressão na matéria feita pelo UOL, foi que haveria um acompanhamento em tempo real da votação para algum sistema que eu lá desconheço. Porque as urnas são auditáveis, ao final do dia você tira um boletim e pode fazer apuração paralela sem problema nenhum. Normalmente todo mundo faz isso. Eu fiz muito isso também, vou fazer novamente. Você, no final, tira lá imprime tudo aquilo e soma e você consegue já ter um panorama muito aproximado do resultado. E logo em seguida veio a informação que isso não procedia, né? Depois que o Globo deu, ou outros portais deram essa informação. Mas suponhamos, vamos supor que houvesse essa necessidade, de fato as Forças Armadas fariam isso. Que absurdo, você não tem constitucionalidade nenhuma. Quem faz isso? Qual é a legitimidade legal das Forças Armadas sob o comando do presidente ter acesso antecipado a informações que cabe ao TSE fazer? E está cheia, vai estar repleta. Talvez seja uma das eleições mais observadas da nossa história. Talvez não, com certeza será. E se houver, né, eu sempre vou repetir aqui, se houver alguma irregularidade, comprovadamente suspende essas eleições, faz outras eleições, adia-se o segundo turno, sei lá. Se houver, em caso de uma ocorrência fora da curva, fora das 4 linhas da normalidade, é que se faça outra eleição. Agora, essa história das Forças Armadas, se meter, né, nisso é uma coisa absurda, né? A gente está seguindo um parâmetro aí que não tem absoluto sentido. E todas as entidades, independente de ser Forças Armadas ou não, vão ter acesso ao boletim ao final da apuração. Terminada a apuração, eles podem ter acesso a todos os votos auditados que saem ali e os jornalistas vão ter, o pessoal da OAB vai ter, os observatórios internacionais vão ter. Enfim, o que a gente protesta sempre aqui e defende é uma coisa única e só: que tudo transcorra dentro da normalidade democrática, pacificamente, e seja lá quem ganhar as eleições, que tome posse num clima democrático e que o país faça por merecer o presidente que tem, ou vice-versa, que o presidente faça merecer os votos recebidos e que governe para a nação brasileira, para todos os brasileiros, Vitor. Eduardo Lanza. Olha, Vitor, que se aplique o artigo 5º da Constituição. Todos somos iguais perante a lei. Não tem que ter privilégios para certas entidades. Tem que ser... O Exército tem o direito de acompanhar a operação? Tem. Como toda a sociedade civil também tem. Então, que o Exército vá junto com, por exemplo, a OAB, como, por exemplo, outras entidades da sociedade civil, observatórios, que queiram acompanhar, todos poderão acompanhar. E eu falo para vocês, direitos iguais para todos, privilégios para ninguém. Ponto. O Exército não tem que ter privilégio. Principalmente porque lá sabe-se o que querem se fazer com esse privilégio. Então, se é para ter essa fiscalização das urnas, que seja de maneira igual para todo mundo, Vitor. Muito bem, menino Lanza. Parabéns pelo seu comentário, menino Lanza. Vou passar para o francês. A princípio,
apesar da suspeição recorrente contra as ações do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso específico, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem que acreditar no arbítrio dele, né? E além do mais, como já disse uma vez aqui o Edivaldo, passamos já a fase de discutir se é preciso aferir as urnas ou não. E cá entre nós, hein? O Exército vai ver dados e arbitrar sobre os interesses populares, os interesses de uma eleição, ele vai atuar nesse sentido completamente fora de propósito. O Exército não está aí para isso, não. E nem todo esse aparato aí eleitoral deve ser conferido pelo Exército. Fosse aí uma OAB, alguns institutos populares, vá lá, né? Mas como a característica de uma eleição é de ser sigilosa, indevassável, o Exército é quem menos poderia fazer isso neste momento. A não ser que houvesse um trato com o tribunal, para daí ele pegar o resultado e passar para o tribunal, para que o tribunal fizesse o bom uso do que foi apurado. Vai lá, professor Itamar. Primeiramente, é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Primeiramente, o Exército as Forças Armadas foram convidadas para acompanhar o processo. E aí pega numa questão, eu me admiro muito quem não é da área, quem não sabe o que é um algoritmo, dizer com tanta segurança que isso é impossível de ser encaminhado. Quem é que tem competência técnica para entender a transferência de dados, o armazenamento desses dados da apuração e do próprio processo em si? Então, assim, há esse repúdio, essa coisinha ainda, gente formada naquela visão de vamos repudiar os militares, essa coisa tacanha. Ora, quem tem competência para isso? Vamos pegar os historiadores, os advogados? Eu sou historiador, não tenho menor competência técnica para isso, mas eu conheço a parte teórica, eu sei que é complexo e precisa de conhecimento. Quem são os advogados para olhar a parte técnica? Nesse caso, não é uma ingerência das Forças Armadas, é um dever, é uma obrigação. Nós temos que cuidar da nossa soberania e cuidar da legalidade dos votos e que os votos sejam apurados efetivamente. Não é uma intromissão das Forças Armadas, não é um privilégio, como foi dito aí, é um dever. Eu, como cidadão que pago caro o custo das Forças Armadas, acho que ele tem obrigação de acompanhar isso, sim. E qual é dos comentaristas de qualquer grande rede aí, qual é dos advogados que tem competência técnica para isso? Gente que cuida da defesa cibernética do país. Ou alguém pensa que as Forças Armadas hoje estão ocupadas só em pegar um canhão, em pegar um fuzil? Não, não é isso, não. As armas mais perigosas dos estrangeiros é exatamente invadir os sistemas eletrônicos, digitais das Forças Armadas. Ora, de que mundo vocês estão falando? Vocês estão imaginando que é urna de voto em papel? Ou que as Forças Armadas têm só espingarda e fuzilzinho para dar tiro? Não, não é isso não. O problema é cibernético, sim. Isso é uma questão de informação. E isso não se resolve com o Instituto de Pesquisa, não se resolve com o OAB. Isso resolve com gente que conheça, gente que tenha, digamos, longos e longos anos de conhecimento técnico do que é um sistema de apuração, o que é um algoritmo. Nós, todos aqui, nós não sabemos dizer mais do que 5 minutos sobre um algoritmo. Então, isso é uma questão de repor os dados como eles são. Não é como nós achamos. Isso não é questão de torcida, gente. Isso é uma questão de conhecimento técnico-científico. E não é cientista da Globo, é científico mesmo. E as Forças Armadas estão repletas de gente capacitada para isso. Ou vocês confiam no Xandão? Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Quem é infiel no muito é infiel no pouco. Com todas as violações que ele fez da Constituição, e vocês continuam achando, olha, se ele fez agora, vai fazer certo. Não, eu desconfio sempre, desconfio de todos aqueles que já mostraram que são indecentes, que são imorais e que são, inclusive, violadores da Constituição. É isso, Vitor.